Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua atenção. Na bancada, o companheiro Ramalho Júnior, diretor aqui do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil São Paulo. E hoje, Júnior, nós temos aí a honra de receber a companheira Tânia Mara Marques, ela que é empresária, é publicitária, casada, mãe de 3 filhos. Um dos filhos da Tânia é inclusive autista, né, Tânia? Por conta disso, a companheira Tânia passou a conhecer o universo da pessoa com deficiência e Tânia é uma ativista na causa PCD, que são as pessoas com deficiência, e luta pelo direito dessas pessoas. Companheira Tânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tony. É uma honra estar aqui, ser convidado por vocês. Obrigada, Ramalho. E vamos ver o que a gente pode acrescentar aqui e orientar as pessoas, né? Perfeito. E o tema de hoje, gente, é isenção de impostos para deficientes. Ô Tânia, fala um pouco sobre essa sua luta. Você tem projetos desenvolvidos aí nessa área para poder fazer com que as pessoas portadoras de deficiência não precisem pagar esses impostos. Mas eu percebo que já existe algum movimento, por exemplo, pessoas com PCD que são motoristas, parece que eles já têm alguma isenção, não é isso? Sim, claro. Todas as pessoas, né, pessoa com deficiência que tem alguma sequela, né, de algum, ou por ter nascido, ou por ter acontecido algum acidente, né, tem esse benefício. Então, são muitas patologias que englobam esse direito, né? E muitas pessoas desconhecem esse benefício, mas é um direito de adquirir carro com isenção de IPI, ICMS, IPVA e aqui em São Paulo rodízio também, né? Então é um benefício muito bom que precisa ser mais divulgado para as pessoas terem esse conhecimento, né? Essa orientação. Perfeito, mas a sua luta é para ampliar os benefícios. Sim, na realidade, a gente sempre está travando uma luta, né, com o governo, porque infelizmente quando muda o governo sempre mudam algumas leis, né? Sim. Então tiram alguns benefícios e a gente tem que estar sempre atrás da manutenção desses direitos, né? Não é que a gente queira aumentar, a gente quer que continue com essa manutenção, né? Então por isso que a gente tem que ir sempre para a política. Eu acabei indo quando teve problemas com o IPI, Sim. né? Que foi limitado a 70 mil e não tinham mais carros a 70 mil, isso foi na pandemia. Daí nós fomos atrás de deputados, conheci uma deputada muito boa, que ela fez uma audiência pública em Brasília, a gente participou junto, né? E conseguimos reverter, aumentar esse limite. Então, as pessoas com deficiência voltaram a ter o direito de comprar carro. Porque não adianta ter um limite de 70 mil e o carro o mais barato custava 80. Sim, sim. Né? E um carro que atende às necessidades da pessoa com deficiência, principalmente um cadeirante, etc. Eu sei porque quando eu vou comprar carro, eu compro carro com benefício pelo meu filho. Sim, né? sim. Meu filho hoje tem 36 anos, então ele é dependente e cadeirante. Daí a primeira coisa que eu vejo é o porta-malas. Eu vou direto no porta-malas. Cabe uma cadeira? Ok. Sim. Não cabe? Eu já fecho e vou para outra concessionária. Porque a gente precisa, né? Tem gente que olha, o painel, o motor do carro, mas quem tem essa necessidade de um porta-malas maior já vai direto no porta-malas. Sim. Então, a luta é essa, né? Que a gente tem lutado. Depois lutamos com o IPI também, com o IPVA, né? Que no outro governo, não do Tarcísio, mas
O do Dória. Do né? Dória. Não tem problema nenhum, viu, Ted? Podemos falar aqui. Sim. Aqui é democraticamente livre, tá? Então, ele também criou vários problemas e tirando benefício, e eu fiz uma carreata também, né? Foi bacana tal, e conseguimos reverter. Agora tem esse laudo do IMESC, que é obrigado, mas tudo bem, né? Tem que passa e faz a perícia médica lá. Mas é uma luta constante. E nós estamos com outro problema agora, né? Essa reforma tributária. Essa reforma tributária, ela vai iniciar agora em janeiro de 2026 e ela tira o benefício de todas as pessoas com deficiência que não têm necessidade de um carro adaptado, né? Então, só quem tem carro adaptado. Mas tem os autistas, síndrome de Down, as pessoas, o idoso, né, que tem problemas de locomoção nos membros inferiores, ele Sim. tem esse benefício. Então, essa e vai lei ser retirado. vai ser retirado. Então, é uma lei tão incrível que, olha, quem tem uma prótese ou não tem a perna direita, ela precisa de uma adaptação no carro. Sim. Certo? Perfeito. Então, ela tem direito. Se for ao contrário, na perna esquerda e a perna direita, então se ela não tiver a perna... Não tem, porque não precisa de adaptação. Com a perna direita, ela dirige. Sim. Então, vê se dá para entender uma lei desse tipo. Que já era um direito adquirido. Claro, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Você é capaz de quantificar o número de pessoas com deficiência no Brasil? Tem esse dado? Olha, da ordem de milhões, pelo menos? É muita gente, tá? É muita gente. Em São Paulo, capital, é por conta de uns 500 mil. 500 mil só em São Paulo, capital. Então... No Brasil todo tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem, parece que é na casa de 1.700.000. Então, não, eu acho que é o estado de São Paulo, 500 e poucos mil. Então, essa pergunta é paradoxal. Vou convidar o Júnior para conversa também, né, para ele poder agregar algum valor aí também. Mas olha que interessante, se você tem, vamos dizer que nós tenhamos no Brasil por volta de 2 milhões de pessoas que são deficientes, têm algum tipo de deficiência. Que tem família, né? Tem familiares. Sim. Quer dizer, se somar aí, tem 4, 5 milhões de pessoas que estão ligados e são deficientes físicos. Por que que nós não vemos as pessoas deficientes físicas assim mais engajadas com o objetivo de eleger deputado, eleger senador, eleger prefeito, eleger vereador, governador? Porque se tivessem esses representantes... Não estava mudando aí, né, Tânia, a legislação? Tony, você pegou no ponto certo, no ponto certo. Infelizmente, a pessoa com deficiência, eles não são unidos, tá? Então, é uma batalha muito grande que a gente, profissional, tem que lutar por eles, né? Então, eu luto representando o meu filho, né, e os meus clientes. Mas eles não são muito unidos, então eles acham assim, para que eu vou ter trabalho? Se tal pessoa está fazendo, eu não vou fazer, né? Então, e não é bem por aí, nós precisamos dessa união, né? Por quê? Tony, pensa você, as ruas, elas não são apropriadas, né? Nós não temos transporte público adequado para uma pessoa com deficiência, com necessidades. Tudo, né? Não, então o governo ele precisa sim, né, ajudar essas pessoas o direito de ir e vir, bem a lei brasileira da inclusão, né, o direito de ir e vir, de fazer as terapias, de trabalhar, né, eu tenho clientes que trabalham e precisam ir para terapia, para fisioterapia e etc. E precisa esse carro, porque se não tivesse o carro não conseguiria nem sair de casa, né? Porque só para chegar nas vias públicas, nas avenidas onde passam o transporte, as ruas não dá para andar, não dá. Eu moro aqui em Moema, um dia eu falei, eu vou passear com meu filho a pé.
As ruas são assim, esburacadas. E Você não consegue. Moema é um bairro nobre. Vamos falar da periferia de São Paulo? Imaginou. Daí eu voltei. Vamos passear de carro, porque de carrinho não dá certo. É muito ruim. As calçadas são muito ruins. Sim. Então, eles têm eles têm esse direito. Então, esse benefício tem que manter, entendeu? E é uma luta, né? Porque a gente tem que estar sempre lutando com o governo para manter o benefício que já tinha. Perfeito. Né? Perfeito. Júnior. Bom, eu quero primeiro bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Tânia, Bom dia. Seja bem-vindo em nome Muito do nosso obrigada. presidente Ramalho da Construção, aqui na nossa casa, na nossa TV aqui. Para nós é uma grande satisfação tratar desse assunto. Por quê? Porque é um assunto que é de interesse da sociedade. Né? Nós sabemos que há pouco antes mesmo da gente iniciar, a gente vem conversando muito sobre aquilo que a gente acha que temos de direito e aquilo que nós temos de direito, mas infelizmente nós não temos acesso à informação. A informação ela veio com um grande vilão dessa coisa toda, na qual a gente fica de fora das discussões todas, né? Um assunto desse, vale a pena lembrar que é importantíssimo porque a gente tem vários tipos de PCDs, né, Tony? Então nós temos, no caso, por exemplo, do autismo, você tem 3 níveis de autismo. Sim. Eu tenho uma sobrinha minha de coração, a gente fala de coração porque às vezes é mais até do que de sangue, né? Porque quando a gente ama e ainda tem um sangue, e ela é autista do nível 3, que é um nível um pouco mais elevado, o mais elevado de todos, e até pela política nós passamos a conhecer várias associações ligadas ao PCD. Quando o Tony veio falando da falta de organização, eu tive o prazer, Tony e Tânia, de conhecer a Associação Brasileira da Síndrome de Williams, né? Que fica aqui próximo aqui da nossa sede, aqui próximo aqui da Rua Espírita, aqui no Cambuci, né? E a síndrome de Williams, você imagina um portador com a síndrome de Williams, aquele pai, aquela mãe, aquela tia, como é que ela vai transportar essa pessoa para o seu tratamento, para a CD, para qualquer outro lugar que vai passar? Ela atinge diretamente a parte óssea e alguns ainda com a síndrome de Williams ainda tem a síndrome do autismo. Então é um trabalho muito mais grave ainda. Sim. Quando a gente fala das pessoas terem esse acesso, pessoas que têm problema na coluna, porque não precisam, por mais grave que seja, uma falta de um membro, seja inferior à perna direita, à esquerda, ou o braço esquerdo, superior ou direito, não importa. O que importa é que o governo, seja ele qual for, ele precisa se atentar por essa parte da população que é importantíssima. Sim. Aqui no sindicato nós tivemos e nós temos, pela lei lá que foi criada naquela época para a inserção das pessoas com portadores de necessidades especiais, não só no sindicato, mas também nos canteiros de obra, viu, Tony? Foi feita uma grande discussão na época com o setor patronal. Isso o nosso presidente Ramani cabeçou assim de frente aquela coisa, porque os empresários do nosso setor falaram, olha, como é que nós vamos atender a cota, né, por portador de necessidades especiais dentro do canteiro de obra, que nós sabemos que a obra, por si só, mesmo com todos os cuidados, ela é um risco de vida. Como é que coloca? Cadeirante, aí, aquela briga toda. E eu me recordo, Tony, que eu participei dessas negociações junto com o sindicato patronal, ao lado do meu pai, Ramalho da Construção, para o nosso presidente, pai nas horas vagas, né? Até a gente briga sempre isso. Para isso, mas conseguimos inserir, quebrar aquele paradigma dos nossos empresários, para fazer essa inserção não só nos canteiros de obra, mas também nos escritórios. Quando você fala que não existe uma organização por parte do PCD, porque às vezes ele não quer participar, não quer se agrupar, eu acredito que é falta da informação e da conscientização. Nós precisamos trabalhar isso na sociedade, inclusive com ele, para poder dizer para eles, olha, não é porque você é portador de uma necessidade especial ou tem um transtorno do aspecto autista, tal, seja ele o nível qual for, você tem que ser inserido, você tem que atingir os benefícios. Verdade. Olha que coisa interessante. No governo passado, nós tivemos uma redução de impostos no jet ski.
foi o governo do Bolsonaro. Sim. Né? A preocupação dele maior era reduzir os impostos no jet ski para poder o povo andar de jet ski. Eu confesso para você, eu tenho 47 anos de idade, eu nunca subi no jet ski. E não subiria. Não subo numa moto, não subiria. Mas eu apoio quem gosta, quem sobe, Sim. quem anda, sendo habilitado, treinado para isso, não tem problema nenhum. Mas existem outras prioridades. Outras prioridades. Sim, claro. E uma prioridade máxima dessa é o que você acabou de trazer essa notícia para nós, que não era do nosso conhecimento. Do atual governo nosso, que é do presidente Lula, e eu até peço para quem está nos assistindo, Tony, faça chegar ao governo, porque eu acho que é um governo socialista. Sim. E tem que mudar essa coisa, viu, Haddad? A pasta é tua, viu? A tributação é tua, ministro. Vamos cobrar de você. Subir e imposto esse é o ele papel quer, do né? sindicato. Vamos botar o Ramalho para cobrar você e todo o nosso grupo. Por quê? Porque a tributação, ela não pode visar o governo nenhum, seja não só aqui no Brasil, qualquer parte do planeta, entendeu? Que retire subsídios para que as pessoas possam ter acesso não só ao carro, não só ao transporte coletivo, até público, Sim. de necessidade, que a gente pega São Paulo, tem. Né? Tem lá o que leva, a Kombi que leva, a perua que leva, mas quantas e quantas cidades no Brasil, estados no Brasil, inclusive estados no Brasil, não estão preparados para isso, para poder atender a sua população mais carente, né? Porque aí são dois níveis, aquela pessoa que realmente possa comprar até um veículo subsidiado, né? Mas e aquelas pessoas que infelizmente nem esse dinheiro para comprar esse veículo subsidiado possam ter. Né? Mas temos que cobrar do poder público um transporte de qualidade pública para isso. Então vai aqui o nosso puxão de orelha para o governo. Acho que nós temos que dar as mãos. A gente só consegue mudar as coisas dando as mãos, É verdade. cobrando dos nossos políticos, independente de posição partidária, se é de Exatamente. direita ou de esquerda, cobrar deles essa coisa para poder a reforma tributária que já foi aprovada pelo que você me Já. passou para 2026, ela seja alterada. Sim. Aí contar com bom senso, porque o ano que vem é ano de eleição, pessoal. É isso Vamos aí. pensar no que a nossa população necessita e não dá para jogar na conta do orçamento, entendeu? Um benefício que é tão bom para a sociedade, Tony. Essa é a opinião. Tenho absoluta, nem conversei com o Ramalho sobre isso, com o papai nas horas vagas, mas eu tenho absoluta certeza que seja a opinião também do Ramalho. Essa informação e de toda é a nossa preciosa. diretoria. É preciosa demais, Tony. Por quê? Ou a gente ataca politicamente nessa ação para que as pessoas continuem tendo esses benefícios. Não é para poupar ninguém, não é para ninguém ficar andando com carro de luxo, é necessidade. Claro. E hoje, olha, vamos e venhamos, né? Queria tanto eu que ao andar pela rua, não visse mais aqueles carros velhos, antigos, quebrados, mas ver aqueles carros velhos, antigos, bem conservados, que fazem bem para os nossos olhos. Mas que a nossa população e o Brasil, o povo brasileiro, chegou num nível muito superior a isso. Nós precisamos ter carro bom, sim. Nós precisamos atingir a população quando ela precisa de subsídio para qualquer coisa, seja agora por essa alteração tributária, governo que busque dinheiro de outras coisas. Uma sugestão que eu colocaria aqui, me desculpa, aqui a minha transparência total, viu, Tânia? Imagina. Se você abraçar essa bandeira comigo, nós abraçamos, vamos fazer faixa junto com isso. Sim. Entendeu? Em vez de vocês retirarem os subsídios que já foram pré-estabelecidos para que as pessoas tenham a necessidade de adquirir um veículo de transporte, como era na regra antiga, como estava na regra antiga, para poder atender essa nossa população, principalmente dos nossos queridos e tão amados PCDs, em vez disso, diminui o Pix que fica mandando para os deputados para fazer emenda parlamentar, que a gente não sabe nem para onde está indo esse dinheiro. Fica aqui a meu desabafo. O nosso jurídico está preparado para isso, se precisar, viu, Tony? Não tem problema. Nós temos um bom advogado para essas coisas aí depois. Tony, a bola é contigo, Tony, a bola é com você. Eu não me canso de surpreender com as bizarrices desse país. Pois é. Eu tenho mais de 4 décadas como jornalista e radialista, mas olha, eu não sabia dessa informação. Eu fico bestificado. Nós temos o quê? 513 deputados federais, né? Sim. Nós temos 81 senadores, mais 27 governadores. Essa reforma tributária começa a valer agora, mas ela tem um prazo de carência para se ajustar, né, à realidade do Brasil. Ela não vigora completamente agora, ela vai para um prazo de carência, ou seja, uma fase de intermediária. Né? Agora, eu fico imaginando que ninguém falou absolutamente nada disso
E opositores como o presidente Lula e o governador Tarcísio votaram essa reforma juntos, né? E aí você vem com uma notícia dessa que, de fato, né, Júnior, é realmente uma coisa que causa espanto, ou seja, estão com algo que se diz que é para melhorar a situação do povo, retirando o direito das pessoas mais fragilizadas da sociedade, que é o pessoal PCD. Exato. Então, Tony Ramalho, eu sempre falo, o PCD, a pessoa com deficiência, nós não temos partido, né? Nós somos apartidário. Perfeito. A nossa luta, né, o nosso foco é um só, é a manutenção dos direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. E o governo também, olha, ele dá o ICMS é até 70 mil. Você pode adquirir um carro até 120 mil, mas a isenção é até 70 mil. A diferença, a pessoa com deficiência acaba pagando. Sim. Tá? E isso acontece também com o IPVA. Né? É 70 mil e paga. Mas já ajuda, ajuda. Então, Tony, você sabe que tem famílias que que não tem muitas condições, né, de comprar. Você falou um carro de luxo, nem são de luxo, porque os carros no Brasil são muito caros. Sim. Né? Então, carro de luxo é muito caro. Então 120 mil, que é o limite, é um carro básico, praticamente. Né? Tem algumas... o SUV, eu acho que são 2 ou 3 que englobam, que tem um porta-malas maior, né? Então ele entra na isenção, mas é assim, é um carro bem básico, é o primeiro da linha. Mesmo porque não tem mais carro popular. Não. Acabou isso aí. E eles necessitam de um carro. Tem preço bom. De luxo, carro popular não, preço de luxo Exato, tem. O preço de luxo tem. E eles necessitam de um carro bom. Por quê? Imagine uma pessoa, um cadeirante, não estou falando nem de mim, do meu filho, etc. Mas um cadeirante mesmo, como eu tenho um amigo, que ele dirige o seu próprio carro. Imagina o carro quebrar na marginal, né? Sim. O transtorno para ele, como é que ele vai resolver essa situação? Então, os carros têm que ser sempre seminovos, né? Agora são 4 anos, eram 3, mas aumentaram para 4, para trocar o carro. Eram 2, passou para 3, agora para 4. Para trocar o carro, mas eles têm que estar sempre em ordem para não correr o risco de quebrar um carro numa via dessa e não ter como ser socorrido ali, né? Então, a gente tem lutado. Eu gostaria muito do apoio de vocês, do sindicato, porque essa luta é nossa, né? Então, eu tenho pedido, eu vou muito para a política, já consegui vários deputados federais nos apoiando. Sim. Estou falando com 2 senadores, mas tem pelo menos meia dúzia de senadores totalmente envolvidos, conhecendo a causa e apoiando. E a gente precisa trabalhar com mais senadores. Então, eu tenho um colega meu que é despachante e ele também já passou isso até para o Alckmin. Maravilha. Então, tem muita gente já conhecendo, envolvida nesse, né? Falamos com a Anvesa, com a Anfávia, falamos com associações, com o despachante, com o senador, com tudo que você puder imaginar. Esses políticos que você tem feito contato com eles, senadores, deputados federais, quando você conta essa história que estão aí suprimindo os direitos adquiridos das pessoas PCD, agora com a reforma tributária, qual que é a impressão, qual que é a resposta deles? Se eu te falar, você não acredita. Pode falar. Muitos nem desconhecem. É a nossa surpresa. Muitos desconhecem. Porque eles Não, deveriam estar de cabo a rabo, sabendo de cada vírgula proposta. Então, Júnior, quer dizer que os caras então estão votando coisa que não estão lendo? Não estão lendo. É um absurdo o negócio desse. Isso é um absurdo. A nossa conclusão, o raciocínio lógico leva a isso aí. Eu sei porque teve uma ocasião que do IPVA e eu tive que ir em vários gabinetes aqui em São Paulo
E cada gabinete eu tinha que explicar o que estava acontecendo, porque eles realmente não sabiam, eles desconheciam a causa, né? Tem um... E esse trabalho foi voluntário, entendeu? Teu? Sempre. De conversar com cada um desses vereadores, Sempre, não tem jeito, né? não é? Não tem jeito. Das associações hoje de nomes, representantes de PCD, você tem alguma? Tem, parece que uma associação, eu acho que é do Nordeste, Oceano Azul, uma coisa assim, já entrou também pelo Ministério Público, né? E então a gente está se virando com vários, assim, atirando para todos os lados, né? Um deputado virou para mim e falou assim: Tânia, não adianta você fazer esse trabalho de formiguinha, você precisa pegar associações, pessoas de peso, né? Nós temos um grupo de despachante que eles, e nesse grupo do WhatsApp, é um grupo que tem pessoas realmente de peso, né? Desde deputado, secretário da pessoa com deficiência, tem várias pessoas de peso no nosso grupo, e para a gente ver aonde que a gente consegue, né? Porque nós precisamos reverter. Então tem a PL, eu acho que é 108, quando eu entrei em contato com o senador Flávio Arnes, daí o assessor dele, o Diogo, me passou o contato desse outro senador, da assessora dele, porque já tem uma PL do governo, porque quando sancionada a lei, depois vem as reformas, as emendas, né, para consertar. Exato. Então, nessa emenda que a gente vai tentar colocar para voltar, tirar esse, eu acho que é o parágrafo 3, se eu não me engano, tá? Da lei 214/2025. Tirar esse, para retornar os carros sem adaptação. Sim. Né? Porque é bom falar, porque muita gente desconhece, viu? Esse benefício. Então, às vezes, aqui na construção civil, infelizmente, às vezes deve acontecer algum acidente de trabalho, né? Onde os trabalhadores, às vezes, ficam numa situação complicada de saúde, que tem que ser aposentado, afastado e etc., e não sabe que tem esse benefício. Sim. Então, operou um quadril, joelho, pé, tem placas, pinos, né? Uma prótese, umas hérnias complicadas, porque quem tem hérnia, você estava me falando? Sim, eu por ignorância esmaguei minha hérnia em um. Pois é. Eu tenho a 4 e a 5 também. E eu sei bem o que dói é. Demais. Dói demais. Dói demais. E às vezes puxa a perna que você fica travado, sabe? Você não consegue nem sair do carro. Pô, E todas essas pessoas tinham direito à isenção. Ainda tem, né? Até dezembro. Porque não está valendo ainda a lei da reforma tributária. Mas se Deus quiser, Ele há de querer, nós vamos conseguir derrubar e vamos conseguir arrumar essa emenda. Com essa emenda a gente consegue reverter. Não sei, a luta é grande, né? Já falei com alguns deputados, tem uma deputada, acho que é do Paraná, Daniela Herner, que fez uma PL também, se eu não me engano é 83/2025. Aqui nós recebemos a deputada Tabata Amaral. Então. É uma pessoa muito sensível a isso. A Tabata Amaral já também está a par do que está acontecendo, porque esse meu amigo Itamar, ele é do Departamento da Secretaria da Pessoa com Deficiência do PSB, que é da Tabata Amaral. É do mesmo partido. Sim. Então ele já... Exato. Então ele já passou para o Geraldo Alckmin e para a Tabata Amaral. E eles já estão também a par disso, né? Então já tem... Então é importantíssimo para nós você falar o nome de todo mundo que você conversou para a gente poder registrar aqui no nosso podcast. Então tá bom. E como isso vai ao público está nos assistindo, está vendo quem são as pessoas, claro. Inclusive o nome daqueles deputados, daqueles senadores
que a gente vê que não está ligando para coisa para poder tomar uma atitude. Acho que a gente tem que falar também do nome deles, né? Sim. E cobrar eles, porque eles foram eleitos para ver a população de uma forma geral, né? A gente sabe que lá em Brasília você tem a bancada dos evangélicos, você tem a bancada do agronegócio, você tem bancada para tudo que é lado, né? Mas eu acho que eles têm que tirar as bancadas de lado e pensar que a única bancada para todos eles, independente de partido, é a bancada da sociedade civil, Sim. como um todo, né? E quando a gente fala da sociedade civil, nós falamos de todas as Claro. pessoas. É do branco, é do preto, Sim. é do índio, é da pessoa É o PCD. LGBT, é do PCD. Sim. São seres humanos que estão ali, aqui, sobrevivendo, lutando por esse país maravilhoso que é o Brasil. Mas a gente tem que utilizar as nossas redes sociais. O Ramalho criou esse podcast junto com a direção do sindicato para que a gente pudesse cada vez mais não só trazer assuntos de total interesse da sociedade, mas trazer essas questões para que a gente venha debater e convidar quem está nos assistindo a debater juntos. E aí vamos dar as mãos numa situação dessa, Tânia, para poder tirar isso da frente. Mas vamos dar mesmo. E eu vou falar uma coisa para você aqui, minha amiga, posso te chamar assim? Claro! Não adianta, ninguém faz nada sozinho. Não. Nós precisamos de todas as pessoas de bem, Sim. que queiram tocar, né, Tony? Sim. E vamos tocar. Vamos tocar junto. Deputado Boulos, né, Júnior, que esteve aqui conosco, foi candidato a prefeito, é outra pessoa também, vocês não procuraram ainda. Não. O não. Boulos é uma pessoa também muito bastante sensato, sensível. É um cara... eu acho que o único que ainda não veio participar aqui, talvez acho que a gente não convidou ainda, porque faltou oportunidade, foi o Bolsonaro. Mas uma hora, quando ele parar com as lives dele, a gente chama ele para vir para cá, ouvir ele... A bancada do PL está convidada, todo mundo está convidado, porque aqui o Sintracom, você sabe, nós não temos apartidário e também não tem negócio de time de futebol. E né? o interesse todo social, mundo aqui né? torce Exato, e acredita pelo aquilo que é. Mas o podcast aqui é um espaço aberto para ouvir as pessoas. Seja ela da direita, da esquerda, do contra, do a favor. Aqui é um espaço aberto, né? E vai continuar sendo assim enquanto essa direção estiver sob o comando do companheiro Ramalho. Perfeito. E livre para isso, né, Tony? Você está aqui há bastante tempo, sabe disso. Claro. Né? Eu acho que a questão social ela está acima de qualquer viés de espectro político ideológico, seja de esquerda ou de direita. Exato. Agora, Tânia, a gente fala do dia a dia, e o dia a dia da pessoa com deficiência envolve a questão do mercado de trabalho. Né? Como é que é essa problemática do mercado de trabalho? O que você tem pescado aí nessa área? Então, o mercado de trabalho é bem complicado. Tem a lei de cotas, mas infelizmente ainda não está nem perto do esperado, do desejado. Tá? Então, se eu não me engano, não é nem 3% ou 5% no máximo das empresas que abraçaram essa causa. Então, existe muito preconceito ainda, né? A gente luta, eu tenho um colega, um amigo, que faz parte do emprego apoiado, que é uma coisa muito bacana, que eles dão treinamento, né? E depois encaixam no mercado de trabalho e ainda acompanham até a pessoa conseguir se desenvolver e tá pronto para trabalhar sem um suporte, né? Ele sempre fala que é um ganha-ganha, porque muda até a maneira que os colegas pensam e começam a ficar mais unidos e, sabe, ter essa parte mais emotiva, de abraço mesmo. Então, isso é um ganho muito grande para a empresa, né? Mas, infelizmente, o Brasil aqui é obrigado. Nos Estados Unidos não é obrigado. E eles têm, eu não sei exatamente o percentual, mas é muito, 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 muito mais elevado que o nosso. Mesmo sem ser obrigado. Sem ser obrigado. Nossa, sem ser obrigado. Agora, Tânia, nós temos o Ministério Público, eu me recordo que ele tinha uma bancada de procuradores, né? Específico para lidar com essa questão da inserção
da cota, do cumprimento da cota, né? E também no Ministério do Trabalho. Você tem informação de como anda isso? No Ministério Público, no Ministério do Trabalho? Porque eles são os nossos órgãos fiscalizadores, né? Sim. Para fazer o cumprimento da lei, né? Mas eu acho que não tem essa fiscalização. Tá. Se tivesse a fiscalização, as cotas teriam sido todas, né, completas, mas não existe isso, eu acredito. Quer dizer que existe a cota, existe ou a seja, cota, há uma lei, mas sim, não há fiscalização. Não. Eu lembro que na época, quando nós discutimos isso com o nosso setor, né, com o setor da construção, Tony, a grande dificuldade que nós tivemos depois, que a gente estabeleceu todas as regras para inserção, tudo, foi conseguir convencer o PCD a ir para o mercado de trabalho, aquele que estava recebendo o benefício. Né? Eu lembro que até na época, se não falha a memória, né, vocês por favor me corrijam se tiver essa informação, que você vive isso dia a dia, né? Foi, inclusive, acho que teve uma alteração na época na lei para que ele não perdesse o benefício. Porque não é porque ele está trabalhando que ele vai deixar que ele passou a ser apto a não ter mais gozado aquele benefício que ele recebia. Certo. Não lembro se era de um salário mínimo ou 2 salários, mas eu lembro que ele tinha um benefício de um salário, de um valor. É quase um salário. Era quase um salário mínimo. Então, muitos, Tony e Tânia, não queriam ir para trabalhar no setor. A gente tinha essa dificuldade do cumprimento da cota, né? Até alguns empresários que estão nos assistindo vai lembrar muito bem disso, porque nós pegamos no pé deles sobre esse assunto, era ele perder esse benefício. Eu lembro que houve uma alteração, houve um tratado junto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, para que ele não perdesse o benefício. Por quê? Uma coisa é você inserir o PCD no mercado de trabalho. Outra coisa é aquilo que você veio falando, que é o garantido por lei, que é aquele mínimo benefício que ele recebe, independente de qualquer coisa, ele ainda recebe um auxílio do governo, que é o justo. Sim. A gente sabe quanto que custa uma cadeira de roda, um medicamento, terapias, um tratamento com a terapia, tudo isso é muito caro. Então, o mínimozinho que o governo está contribuindo, e quando o governo contribuir, o pessoal que está nos assistindo, e Tânia, quem contribui somos nós, sim, porque claro, quem paga a conta somos nós. O governo ele apenas administra, através dos impostos, essa grande arrecadação que é nossa. Quem está pagando a conta somos nós. E nós queremos pagar essa conta. Olha que coisa interessante. O governo precisa entender que nós queremos pagar essa conta, né? Nós já somos penalizados em tantas coisas, né, Tony? Poxa, tá aí, vamos cobrar. Estou batendo nessa tecla aqui, Tânia, porque eu tenho certeza que esse podcast nosso vai chegar onde precisa chegar. Eu tenho absoluta certeza disso. Se Deus quiser. Mas só para deixar mesmo, assim claro, registrado. Claro para nossa audiência, a pessoa PCD, ela recebe então um benefício. Não são todos. Não são todos, mas deveriam. Eu acho que deveriam. E esses, se deveriam todos receber, essa questão que o Júnior está levantando aí, eu acho uma lebre fantástica o que você está colocando. Quer dizer, era bom deixar claro isso aí, a gente procurar verificar isso. Ou seja, a pessoa recebe o benefício, mas uma vez empregada, o benefício continua. Ela recebe aí o salário dela, a remuneração e o benefício também. É por aí? Eu não tenho certeza se ele perde, não. Mas, Ramalho, perde? Perde. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, ele não quer trabalhar. Não, mas ele quer trabalhar. Ele quer. Só que ele sente tanto preconceito, Sim. sabe? E dificuldade, e o medo inclusive. De perder o benefício também. E a dificuldade de chegar até o serviço com o transporte público, que eu já te falei, Sim, como sim. que funciona. Precário. Sim. Exato. Você não tem... Então, às vezes, Sim. fica mais difícil o emprego, né, a colocação por conta disso. Mas eles gostam, porque eles se sentem úteis, né? Verdade. E integrados na sociedade. Isso é muito importante para ele e para a família, né? Mas nem sempre acontece, porque tem muitos empresários que faz vista grossa dessa lei, infelizmente. Vamos cobrar. Agora, Tânia, você é mãe de uma pessoa autista, né? É uma experiência singular.
Conta um pouquinho dessa experiência. Então, eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, Felipe Calheiros, ele, quando nasceu, eu vi que ele não mamava direito, e os médicos esperando, falavam para eu esperar e não sei o quê. Conclusão, ele sentou com 2 anos e andou com 5 anos. Ele tem uma síndrome rara, que chama síndrome de Angelman. É um acidente genético, tá? E que quebra o cromossomo número 15 e dá um atraso no desenvolvimento global. Então, ele tem aspecto de autista também. E a minha luta começou aí, sabe? Porque eu fui para as fisioterapia, para as clínicas e tal, e conheci muitas pessoas, muitas famílias que às vezes não tinham as condições financeiras para fazer todo o tratamento. Então faz 30 anos que eu luto com com esse segmento, né, que ele me apresentou, né, sobre a inclusão, a pessoa com deficiência, que eu era totalmente Você não leiga. tinha ideia? Não tinha ideia. Tudo foi uma surpresa para mim. 30 anos atrás, imagino, de Olha, ser uma barra muito grande, porque as pessoas não entendiam nada. Não. Não tinha assim, muito estudo, né? Não, eu fui para excelentes profissionais, né, médicos até fora do país, sempre buscando, né, o diagnóstico, e eu consegui o diagnóstico com ele com 11 anos de idade, para você ter uma ideia. Nossa, tá. Então, nessa ocasião, eu acabei indo muito para as indústrias pedindo fralda, porque o governo naquela ocasião não dava fralda, né? Então, e trocava, sobrava muitas fraldas, porque a Kimberly me mandava um quarto cheio desse daqui. Entendi. E não existia WhatsApp, então as famílias, era difícil o contato com a família, e elas sempre moravam muito longe, sempre sem condução, né? Então, às vezes, não vinham todas as famílias e sobrava, e a gente acabava trocando por outra associação, por cobertores, moletões, cesta básica. Então, quando a família vinha na minha casa, eu sempre fiz trabalho de formiguinha, tá? Sempre trabalhei assim. Trabalho com a ferramenta que nós temos na mão. Sim. Daí a gente já fazia a doação de fralda, cobertor, moletom, cesta básica. E assim eu fui orientando sobre o benefício de escolas para autistas, medicação, né, em farmácia de alto custo, que muita gente, é impressionante, infelizmente o Brasil não tem muita orientação, né? Então, informação. E daí a gente acabava ajudando nisso, e faz 13 anos que eu abri a Sinal Verde Isenção para fazer esses processos para as pessoas com deficiência. Sim, né? perfeito. Então, a gente vem numa luta muito grande, né? Desde a pandemia. Eu tenho alguns clientes que são coronéis e têm filhos com autistas, e a gente faz também essa isenção. E aí acabou me apresentando alguns deputados, né? E um apresentava o outro, e eu fiquei assim meses dentro da Lesp fazendo esse trabalho, né? E hoje a gente está agora atrás dos federais, né? Tem um deputado que abraçou a causa desde aquela época, Coronel Tadeu, que está assumindo amanhã. Como deputado? Ele vai entrar no lugar da Carla Zambelli. Sim, Carla Zambelli. Uma notícia boa, por exemplo, uma pessoa que está entrando. Pois eu já falei para ele. Ótimo. E ele falou: não, Tânia, fica sossegada, porque você sabe que isso é muito caro para mim. Então, e ele sempre nos ajudou, então eu já estou pedindo que ele faça esse trabalho dentro da Câmara. Então tem a Rosana Vale, já falei com o Podemos para falar com a Renata. Então a gente está se mexendo em PSB, Conversar com todos. com todo Sim. mundo, para conseguir né? manter, Muito bem. né, esse benefício. Porque as pessoas não sabem. Inclusive,
foi o que eu te falei, que muita gente desconhece esse benefício que sofreu um acidente de trabalho e não tem nem como ir para fisioterapia porque não tem meio de locomoção. Sim. Né? E às vezes a gente pega muitos clientes que ele não tem tudo para ele provar, porque a Secretaria da Fazenda exige muitas comprovações da parte financeira. Sim. Então, o irmão, o filho, a mãe, o pai podem juntar a parte financeira, né, para comprar o carro. Entendi. E ter esse benefício. Perfeito. Tá? Tânia, nós não temos mais tempo, o nosso diretor, o Ricardo Vieira, já acenou ali. Eu queria que você fizesse seu comentário final e deixa também os seus contatos para que as pessoas possam aí te procurar. Ok. Então, eu acho que nós temos que lutar, né? A gente não pode deixar que o governo tire esse benefício. Então, nós temos que estar sempre lutando que todas as classes, a pessoa com deficiência, a concessionária, até as autoescolas, as associações precisam estar juntos para a gente forçar voltar a manter esse benefício junto com os senadores, com os deputados. E muitas pessoas desconhecem esse benefício. E talvez você tenha esse benefício e desconhece. As pessoas que têm problemas nos membros inferiores, até falta de locomoção, né? Que não dirige carro, ela pode adquirir o carro para a esposa, para o marido, para a mãe, para o filho, Sim. dirigir por ela, para levar ela para tratamentos e etc. Então, tem muitos benefícios e tem muitas patologias que as pessoas desconhecem. Então, nós estamos aqui para orientar, Sinal Verde está aqui para orientar, né, a adquirir esse benefício, porque vale a pena, mesmo por causa dos transportes públicos, né, que a gente não tem condições. Qual o contato, o seu contato? Meu contato é 98714-5949, 11, Sinal Verde, isenção. Ok, Tânia Mara Marques, companheira, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado, foi uma honra muito grande estar com você, Ramalho, e com você. Muito obrigada. Júnior, fique à vontade. Bom, é por isso que a gente sempre diz, né, Tânia, você seja muito bem-vinda sempre que quiser aqui na nossa casa. O podcast ele é criado para isso, para que cada vez mais a gente traz mais informação para o nosso público que está nos assistindo. E a você que está nos assistindo, eu sempre digo, jamais fique só do sindicato e vem conosco, vamos trabalhar junto. Assim com você também, tá, Tânia? Seja bem-vinda sempre, minha amiga. Muito obrigada, viu? Muito Tamo obrigada, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Que bom, minha amiga, que bom. Obrigado, Tânia, obrigado, Júnior. Gente, não temos mais tempo, voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.